E aí, pessoal? A gente tá só esperando um pouquinho aqui a Elaine entrar, tá bom? Na hora que ela entrar, a gente já vai falando os alôs. Tudo bem com vocês aí? O Abu tá aí, Luciano. Só esperando aqui a Elaine. Nossa, chegou bastante gente já, hein? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Só tô achando estranho que a Elaine ainda não entrou. Vamos aguardando, né? Ó, já temos 10 pessoas. Ué. Só um minutinho, gente, que eu vou falar aqui com a Elaine. Ela vai tentar entrar de novo. Ela tentou entrar uma hora lá e deu um pau lá. Deixa eu arrumar aqui pra não ficar torto, senão vocês vão ver torto. Vamos lá, né? Elaine, cadê você? Hum. Ela tá tentando. Pera aí, Elaine, que você não tá aparecendo pra mim aqui ainda. Manda uma mensagem aqui no chat aqui. E se não tá aparecendo nada pra você entrar. Só um minutinho, pessoal. Elaine. Fiquem com a gente, hein? Não desistam. Que a Elaine deu um tilt lá com ela, mas a gente vai.
aqui. Agora vai. Daqui a pouco ela aparece aí. Tá entrando, tá, Elaine? Agora sim. Aê! Tem que ser pelo celular mesmo. Tô meio torto, né? Tá, você tá me vendo? Oi. Oi. Oi, tá me ouvindo? Melhorou? Tá com áudio agora? Tá sem áudio ainda? Oi. Niti. Melhorou? Agora tá com áudio? Oi. 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 Estou aqui. Eu tirei o microfone pra ver se ia. Oi, Lutes. Ver se Olá, agora vai. pessoal. Agora melhorou? Tá indo o som? Oi, Anderson. Ah, beleza. Agora o pessoal tá me ouvindo. Não sei lá o que aconteceu. Eu acho que. Agora Eu acho tá. que. Eu acho que deu uma desencaixada. O Elaine, Pronto. sabe o que eu ia falar? Aê, agora acho que É. dá pra gente ver seu rosto direitinho. Assim? E aí, gente? É, Obrigada aí pelas eu acho. presenças, Anderson. É. Ô Elaine, se tiver tudo bem pra você, eu vou já começar aqui e já passar a bola pra você. O que você acha? Beleza, beleza. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Esse bate-papo aqui surgiu de uma conversa de WhatsApp, né? A gente falando sobre poesia e tal. A gente falou, a gente poderia fazer uma live sobre isso e tal, e compartilhar com as pessoas, né? Acho que é bom ter esse contato com o poeta, como o poeta está pensando, a sua produção, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre mito, oralidade e criação poética, né? Claro que a gente vai estar recortando no olhar dentro daquilo que a gente faz como poesia, como a gente acredita que é a poesia, né? Não é uma aula assim geral, né? Uma coisa assim. Aí a gente vai começar meio se apresentando, eu vou me apresentar e vou passar a bola para Leilani. Eu sou Mitiren, para quem não me conhece, né? Eu venho aí, eu comecei a minha caminhada na poesia no hip hop, né? Eu comecei a dançar break lá em 95. E aí eu comecei a escrever rap, do rap eu acabei indo pra poesia. Aí eu fui me descobrindo, né, gente? Quando eu descobri os beats eu me apaixonei por várias questões. Eu me apaixonei pelos beats foi por causa dos gostos que eles tinham, na verdade. Né? O tipo de leitura que eles tinham.
que eu gostava muito, e eu não via outros poetas que tinham essas leituras. É, então, eu tenho um livro lançado, um, que é o Nefesh, né? Lançado pela Dobra Editorial em 2014. E esse ano vai sair o Pelos Olhos do Jaguar pela Urutau. Né? Eu sou professor da rede pública, dou aula de artes. Eu dei aula há muitos anos em ONG, agora que eu estou começando a dar aula em escola pública. Mas era sempre o mesmo público, assim, né, de escola pública. Eu acho que é isso por enquanto. Eu vou passar a bola para a Elaine. Aí, Elaine, você já engata na tipo, No assunto. como no assunto, já quiser entrar no lance do mito lá do Pegasus, você que Beleza, sabe. beleza. Bom, gente, eu sou Elaine, eu sou professora de literatura na rede, faço questão de falar professora de literatura, né? Porque o pessoal da minha área, o pessoal de letras se coloca como professor de português e inglês, que essa é a definição que o Estado nos dá, né? Professor de português e inglês. Só que o meu forte é literatura, né? Então, eu sou professora de literatura, não importa se é de português, se é da língua portuguesa ou da língua inglesa, né? Então, eu me denomino assim. Estou há 25 anos na rede estadual de ensino, né? E sou poeta desde sempre, né? Acho que desde que eu fui alfabetizada, eu sou. Eu tinha diário quando eu era criança, né? Eu lia contos de fada, essas coisas todas foram me levando, né? E sempre um desejo, né, de expressar. Sempre eu tive isso, né? E eu sempre sentei para escrever muitas coisas, né? Isso sempre foi normal, natural meu, né? Quando um belo dia, pelos idos de 2007, não, 2009, vamos colocar aproximadamente, eu descobri o coletivo de escritores aqui de São Bernardo chamado Tantas Letras, que foi minha querida amiga Vera, me levou, que me apresentou o grupo, porque eu não fazia ideia, né, que existia isso, muito menos aqui em São Bernardo, né? E, nossa, daí que eu consegui, de fato, estruturar a minha poesia e publicar, né? Porque eu só publiquei o meu livrinho por causa do coletivo, que fez um esforço, senão estaria na gaveta ainda meus poemas. Importante, tem um papel cultural assim na vida da cidade que não tem preço, né? Não tem preço. Nesses tempos de obscurantismo, né, que a gente está vivendo aí, nesses tempos de ignorância completa e de desumanização, a gente mais do que nunca precisa estar falando de arte, estar falando de poesia, estar curtindo arte, estar curtindo poesia, estar escrevendo, estar escutando música. Precisa, senão a gente perde o pingo de humanidade que ainda nos resta, né? Com esse cenário que a gente, né? A arte é uma revolução, né? Então a gente tem que insistir mesmo nisso, né? Ah, bom, eu quero começar falando do mito grego que mexe muito com o meu coração, que é o cavalo Pégasus, né? Assim, um mito belíssimo e que tem toda uma ligação com a criação poética, né? Então, Pégasus nasceu do sangue de Medusa, quando ela é decapitada por Perseu, né? É, junto à água do mar. Então, é a junção de Medusa com. E aí ele surge, né? Ele emerge da água, né? Magnífico. E Zeus, nossa, Zeus, quando vê, fala: meu, é meu. Né? Zeus adota Pégasus como cavalo dele. Né?
E só que assim, Pegasus ficava pela terra e as pessoas com essa péssima mania de tudo querer reprimir, né? Queriam domesticar Pegasus, queriam montar Pegasus. Isso não tem cabimento, né? As pessoas estavam loucas para prendê-lo, para domesticá-lo, né? E aí a deusa Atena, vendo isso, ela falou: não, isso não pode, de jeito nenhum. Ela pegou e levou ele para o Jardim das Musas, né? E lá no Jardim das Musas, ele bateu os cascos no chão, e no lugar onde ele bateu os cascos surgiu uma fonte, né? Então, por isso que vem a expressão, né? Fonte de inspiração, né? Então, o cavalo Pegasus é totalmente ligado à criação poética. Nossa, caiu. O que aconteceu lá, hein? Acho que o sinal dela deu uma oscilada. Eu acho que eu posso ir comentando enquanto ela volta aqui. Aí a gente vai. Aqui. Ah, vou chamar ela de novo, tá, gente? Aí, voltou. Então, aí então é totalmente ligado à criação poética, o cavalo Pegasus, né? E, e aí ele ficou sendo, né, como o cavalo de Zeus, que o cavalo que levava os raios de Zeus para as nuvens, né? Ainda tem essa imagem dele, né? E como ele morava no Jardim das Musas, ele está totalmente ligado aí à criação artística, à criação poética, né? Então, é por isso que eu tenho todo um carinho especial por esse mito. E se você for pensar na figura do Pégasus, né, ele é justamente um cavalo, as quatro patas no chão, alado. Ou seja, ele voa, busca a inspiração e traz para a Terra, para ser realizada. Que é essa a tarefa do artista, né? O artista tem que buscar uma inspiração e criar e realizar aquela obra para a humanidade, né? Em função de manter a humanidade, né? Então, é isso. E o Pegasus serve os grandes heróis, não é qualquer um que vai montá-lo, né? O Belerofonte precisou montá-lo para enfrentar um monstro de 7 cabeças lá, ele precisou da ajuda de Atena. Atena foi lá, deu uma ajuda, deu um arreio de ouro para o Belerofonte, assim, agora com esse arreio você consegue montá-lo. Perseu precisou da ajuda, montá-lo para derrotar o Kraken, né? Então, assim, não era gente fraca para montá-lo, né? Era gente muito especial, semideuses, né? E com propósitos muito especiais, né? Então, o Pegasus me chama muita atenção por isso. E aí, assim, né? Por que tem a ver a mitologia com a poesia? Ué, tudo a ver, né? Tudo. Porque a poesia é música. O som é o elemento primordial do corpo, do nosso corpo. E quando a gente nasce, quando a gente é formado, a primeira coisa que se forma é o coração. Então, é o primeiro pulso, então, é o primeiro som. Então, através do som, a gente se forma. Depois vem o cérebro, com a função da racionalidade, etc. e tal. Né? Então, é através do som, da sonoridade, que é criada a vida. Né? Então, através das palavras, certo? Então, por isso que em todos os mitos da criação, tem lá falando depois que os deuses falaram, assopraram, né? Então, é por isso, certo? É pelo som.
que se cria tudo, né? Eu vi isso em Mário de Andrade. Gente, Mário de Andrade foi um cara tão importante para a cultura em São Paulo. Ele era professor de música, poeta, escritor, né? Escreveu Macunaíma, importantíssimo para a cultura brasileira, né? E ele, através dos estudos musicais dele, ele trouxe a sonoridade para a poesia. Ele promoveu a Semana de Arte Moderna, o que criou uma arte, uma literatura e uma arte tipicamente nacionais, com aquela história toda da antropofagia e tal. Mário de Andrade é uma figura assim que é uma lenda, é um monstro das artes, né? E então eu peguei isso lá em Mário de Andrade, ele que explica isso, né? Ele como professor de música explica que o som, ele é o primeiro, o batimento cardíaco, né? É a primeira coisa que surge quando você nasce, quando você é feito, né? É o primeiro coração, o pulso, depois o cérebro. E daí eu lembro até da música do Arnaldo Antunes, né? O pulso ainda pulsa, né? Comenta aí. Então, nossa, essa coisa do som é muito louca, né? Porque eu lembrei muito agora da cosmovisão hindu, né? Porque tem essa importância do Om. O Om é o primeiro som, né? O som é a primeira coisa criada e dos sons, o primeiro som é o Om, essa sílaba, né? Então a importância de recitar o Om antes de qualquer tipo de mantra, ou ele sozinho, está muito ligado a isso, né? Você se conectar à origem, né? A fonte de tudo, né? Muito legal. Uma coisa que eu esqueci de falar, e que vocês já devem ter notado, é que a Elaine ela é uma defensora da causa animal, né? Por isso você vai ver muitos animais ali, muitos gatos Dá para ver, né? com ela. É, muito legal. Eles estão participando aqui. Com certeza. Uma coisa interessante Eu não que consigo. a Elaine que você começou a falar ali no comecinho, Elaine, que a importância política também, da gente falar de arte, da gente ter contato com arte. Eu acho que a mitologia em particular, porque às vezes fica parecendo que mitologia é coisa de quem é de direita, né, de conservador. E não é bem assim. Ah, Se você pegar é. todas as vanguardas, o surrealismo, são pessoas que beberam muito da mitologia, né? Em mitologia é muito mais. E aí é que a visão da direita foi estreita acerca da mitologia. Porque a mitologia não é só uma forma de. São as histórias, né? A história do Pégaso, as histórias diversas que existem no mundo inteiro. Mas é uma forma de sentir também, né? É uma forma de pensar, de sentir, de estar no mundo. O mito ele diz respeito a isso, de quando você toca elementos da experiência humana que você só consegue lidar com isso através de aproximações simbólicas, que aí vem o mito. Né? Você está tocando em coisas muito genuínas, muito que tem uma força tão grande que hoje, vai, te pegar mitos aí desde antes da era cristã, mitos de 3, 4 mil anos, e a gente se interessa por isso hoje. Toca na gente hoje. Porque diz de algo muito fundamental, né? Que a gente tem. A Vânia falou, a participação dos animais mais que especial. É, eu tenho uma ligação muito forte com uma divindade, né, Yorubá, que assim, para os Yorubá, eu estava até conversando com um amigo meu que ele é pai de santo esses dias, e realmente, para os Yorubá não existe um mito ou uma divindade específica da poesia, porque nessas sociedades mais antigas, não tem essa separação da poesia de outras instâncias da vida. A poesia está em quase todas as instâncias da vida, né? Desde cortar uma árvore, quando você vai chamar um Deus para conversar com ele, ou nas mais diversas atividades que você vai fazer. A poesia está presente ali na vida, né? E aí, uma figura ali que me chama muita atenção
Primeiramente, por um motivo muito óbvio, né? Que é Exu. Primeiramente, porque ele está ligado à palavra. Aí é o mais direto, né? Mas o que eu vejo também são que características de Exu tem muito a ver com o tipo de poesia que eu curto, assim, né? Vou falar uma história dele aqui pra gente. Eu acho que o mito não é algo para você ler sobre ele, ele é para ser ouvido, né? Daí a oralidade. São É experiências oralidade, é totalmente isso mesmo. diferentes, né? Até o Walter Benjamin falava disso, quando ele opõe a história e memória, né? O mito está no campo da memória. Então, assim, Exu foi criado, né, por Oxalá e Olodumare. Olodumare é o Deus Supremo, né, que ele fica mais, que na teologia chamam de Deus obsconditus, né, é aquela face do absoluto que a gente não tem contato. E aí, só que ele era muito incontrolável, né? Ele era impossível, assim. E aí ele ficou. Deixaram ele do lado de fora da casa de Oxalá. E Olodumaré. Olodumaré não. E Orumilá, que tá ligado ao culto de Fá, aos oráculos. Ele queria muito ter um filho com a esposa dele e não conseguia. Foi lá no Orum, que é o plano espiritual, né? E foi conversar lá. Não, eu queria muito ter um filho e tal. E aí o Xalá fala com ele, não, olha, você tem que ter paciência, porque eu estou criando ainda os seres humanos, vou criar todos eles, então você tem que ter um pouco de paciência. Aí, beleza. Aí ele fala, não, mas eu vi uma pessoa ali e tal, poderia ser meu filho. Aí você tem, olha, eu acho que ele não é o tipo de pessoa que você está pensando que ele não é tão simples de ser controlado. Não, mas eu quero muito e tal. Não, então beleza, vai lá, aí ele vai vir como seu filho. Aí a mãe engravida, ele nasce, né? E aí ele tinha muita fome, né? E aí ele, não, quero comer cabras. Aí deram as cabras para ele comer. Quero comer tal coisa. Aí dava para ele comer. E ele foi comendo tudo. Aí quando não tinha mais nada, ele falou, ah, eu quero comer a minha mãe. Aí a mãe, tudo bem, meu filho, vai lá. Ele engole a mãe. Orumilá fica desesperado, vai lá, né? Pro Orum de novo, olha, o que está acontecendo? Esse meu filho, ele come tudo, né? O Exu come tudo. Eu não sei o que fazer. Aí falou, não, você faz esses determinados sacrifícios e você fica com uma espada. Aí tal, chegou lá, fez sacrifícios, e aí o Exu quis comer o Orumilá. Aí ele pega essa espada e sai cortando ele. Ele corta ele em 200 partes. Dessas 200 partes surgem 200 Exu. E sai correndo, ele sai correndo perseguindo um deles, ele vai passando por diversos cantos do mundo. E aí ele vai passando, ele vai pro Orum, né? O Orum tem 9, vou dizer assim, 9 níveis. Aí ele vai passando pelos 9 níveis do Orum e ele vai lá acontecendo a mesma coisa. Ele corta, Exu, 200. 200 tem um número simbólico, né? É um número de algo, um número muito grande, é incontável no universo Yorubá. E até chegar no último nível lá e fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver tudo e a gente faz um acordo onde eu te ajudo em tudo que você for fazer, tudo que você quiser saber, eu te ajudo. E tudo que você for fazer também. Porque eu estou em todas as partes, todos esses Yangui, né? Todas essas minhas partes que estão em todos os lugares, eu vou falar e eu vou fazer através deles. Aí já é uma primeira aparente contradição, né? Porque a gente está falando do nível do absoluto. Exu ele é uno, mas ele é múltiplo também. Ele é um ser, Muito. mas tudo tem um Exu. Cada pessoa, cada orixá, cada planta, cada animal tem um Exu. Porque ele é o princípio dinâmico do cosmos. Então tudo precisa desse princípio dinâmico para se mover, para falar. Né? Esse princípio dinâmico, eu acho que ele tem muito a ver com a poesia, porque a poesia ele é um texto. Mas ele é um texto que ele não é um simples texto de que te comunica algo. Ah, eu vou comer banana. Não, ele tipo, cada vez que você lê ele se multiplica, porque ele te dá outros níveis de leitura, né? É um texto vivo, dinâmico.
Uma coisa também interessante de Exu, entre outras coisas, é que ele está relacionado a coisas que a gente às vezes acha impuro, né? A sexualidade, as guerras, né? A guerra é uma coisa que a gente acha ruim, mas Exu olha para a guerra do ponto de vista do absoluto, de um olhar que a gente nunca vai poder ter. Então ele causa guerra, porque existe um propósito nos conflitos. Então e a contradição, né, tá presente na poesia. Tem até aquela história, né, que ele passa com um lado da roupa tá de vermelho e outro lado de preto. Aí as pessoas brigam, né? Porque cada um viu ele com uma cor. Eles brigam, brigam, brigam. Então tem um porquê disso, né? E o tipo de poesia que eu me interesso muito é que são o pessoal que trabalha com essa questão do sublime, o grotesco, né? Desde os românticos e aí o pessoal que vem depois. O sagrado e aquilo que aparentemente a gente chama de profano, né? Esse sagrado e profano não se aplica tanto a culturas mais antigas, onde tudo é sagrado, né? Então eu vejo muito isso, assim, nesse princípio dinâmico, nessas contradições que Exu tem, né? E que a poesia tem também, né? E nessa relação com o corpo. Porque eu vejo muita poesia relacionada ao corpo, assim. Eu procuro escrever a partir de determinados estados corporais que eu aciono. A ler poesia me acessa a determinados estados, né? Então, tem muito disso. Eu acho que por enquanto é isso. Quer comentar, Elaine, em cima do que eu falei? Sim, então, Exu é Hermes, né? Exu é Hermes. Hermes é também essa figura que faz a intermediação entre os deuses e, e os mortais, né? E ele tem aquele sapatinho com a asa no pé, né? Então, aquele sapatinho com a asa assim, no calcanhar, né? Porque ele é muito hábil, né? Ele é muito, como é que eu vou dizer assim? Ele é bom de bico, como diria minha avó, né? Conversa muito boa, muito articulado, muito político, né? Ele é um verdadeiro vendedor, assim, né? Ele chega e te vende uma porcaria que você nem sabe por que comprou, mas isso aí é a habilidade do verbo, a habilidade das negociações, e, né, e de estar em mundos diferentes. Só ele que vai lá para a região de Hades. Ninguém pode entrar lá no submundo de Hades. Mas Hermes, sim, Hermes tem lá um jeito, ele conversa lá com Hades, deixa eu entrar, preciso ver eu preciso conversar com uma pessoa. Então, ele tem, só ele consegue, né? Então, por isso que ele considerado Deus dos negociantes, né? É, por esse motivo, por essa habilidade verbal, né? E mais uma vez o verbo criando, né? O movimento e a vida. Outra coisa que eu queria comentar sobre a poesia, a ligação da poesia, é que em inúmeras civilizações e vilas e nações e aldeias, vendedores, pô, até hoje, até as feiras livres têm, vendedores anunciam seus produtos falando, cantando, né? Olha, couve, olha, não sei o quê, mas isso é ancestral, isso não é agora, é ancestral, né? E então, por quê? Porque o verbo é que cria as coisas, né? Que cria o movimento. É, outra coisa também é que a poesia está totalmente linkada à música, né? Quando a gente escreve, a gente não nem pensa nisso na hora que escreve, mas em geral, quando você vai ler em voz alta, o entendimento de quem ouve é outro. Porque se você pegar e ler, você lê é uma coisa. Você escutar um poema com a entonação correta é outra. Você tem outro entendimento, né?
Por isso que eu, em sala de aula, eu sempre procurei ler poema para os alunos, para ver se despertava neles essa coisa de ouvir, né? Qualquer idioma estrangeiro que você vai aprender, primeiro você ouve, depois você fala, depois você vai escrever, porque essa é a ordem, né? O som a primeira coisa do corpo é o som, né? O que mais que a gente poderia apontar aí? Quero apontar também a importância de Joseph Campbell, que fala da jornada do herói, né? E fala justamente, né, de todos os da universalidade dos mitos, né? E da importância, né? E que isso significa o cuidado com a gente mesmo e com a humanidade como um todo, com a coletividade, né? É importantíssimo a gente saber mitos, inclusive aí para quem se interessa pela psicologia, a psicologia junguiana está calcada na análise dos arquétipos, né, mitológicos, na análise dos contos de fada. Os contos de fada são altamente terapêuticos, né? Por isso que fala que tem que ler conto de fada para as crianças, não só para as crianças, para nós também, né? Mas para as crianças especialmente, para ir acostumando, né, a essa elaboração interior que ela vai fazer, né? E tudo isso pode gerar poesia, pode gerar arte, pode gerar uma pintura, né? Pode gerar uma dança, uma catarse, né? Ontem eu assisti a um filme, gente, chamado Midsommar. Já ouviu falar, gente? Não. Midsommar. Gente, é do mesmo diretor de Hereditário. Então a situação é mais ou menos assim. A garota ocidental, americana, ela sofre uma tragédia familiar e está num relacionamento de meia boca, né? E aí o namorado dela com os amigos resolvem fazer uma viagem exótica. Eles vão para um lugar longínquo lá da Suécia participar de um festival pagão. Aí ela vai junto com eles, né? E você precisa de ver assim, o estranhamento, né? Estranhamento, você chegar numa cultura totalmente diferente, uma cultura que valoriza o humano, a cultura que valoriza a coletividade, a empatia, como nós, civilizados, né, chamados civilizados, né, não temos a mínima ideia do que se trata. Né? Então, é evidente que ela vai sofrer lá um processo catártico e tudo, né? Bom, não vou contar o filme todo, mas eu recomendo para assistir. Mas é justamente esse choque. Como nós, ocidentais, estamos desumanizados, porque perdemos essa ligação, né, com o mito, com a humanidade de fato. Né? E eu não sei aonde que é a direita que gosta de mitologia. Não sei. Enfim, se eles Ah, gostam, beleza. eles até gostam, Mas mas assim, eles gostam com aquele distanciamento, né? O pessoal mais não sei, acho que sim. libertário, o pessoal mais libertário, eles têm uma vivência do mito mesmo, né? Que é isso que é a questão. É, Uma coisa é o mito, exatamente. outra coisa é a É, vivenciar, né? Dialogar com ele. exatamente. Isso, exatamente. Então, assim, Aí pensando nisso, você terminou? Então, eu tive 3 anos de bloqueio criativo, Neide. Simplesmente a criatividade não fluía, não fluía. É, só agora, na quarentena, que eu me aquietei, que eu consegui escrever. É incrível, né? Como o cotidiano nosso é pobre, né? E é castrador mesmo, né? Sim, eu não conseguia criar, não conseguia escrever, né? E só pode ir por causa do cotidiano, é muito ríspido, áspero, ácido, cotidiano ácido, né? É desolador, né?
Pode continuar. Então, eu acho que agora a gente podia passar por uma parte mais onde a gente fala mais, de maneira mais pessoal, né? Assim, de repente ler alguns poemas. Antes de ler alguns poemas, eu queria só uma coisa também de Chico que eu esqueci de ressaltar. O Gustavo tá aí, que ele manja muito, né? Pai de santo, tudo, é um grande amigo. Se eu falar alguma besteira, você me corrige aí, Gustavo. Mas assim, ele, como ele tá sempre nesse entre, né? Ele dialoga, ele borra as fronteiras dos mundos, né? Porque ele leva as nossas mensagens aos deuses e traz os deuses para nós, né? Ele que leva o axé e traz. Então a poesia, ela teve esse papel, né? É, se você pegar os primeiros livros sagrados ou as primeiras coisas que a gente poderia chamar de poesia, está invocando, né, a divindade, esse plano. Então, como que isso vai, a poesia ela vai desde o mais sagrado ao mais comum e banal, né? Pensando também nos campos de trabalho, esse tipo de coisa. Isso que você falou é muito interessante, de o quanto que o dia a dia, nossa, é castrador, assim. Eu acho que isso é um tema muito forte no que eu escrevo. O quanto que isso que a gente chama de civilização, a gente acha que se vende pra gente como algo tão evoluído, tão melhor do que É, do isso, que as sociedades africanas ou indígenas, porque tem um monte de é, coisa tecnológica, mas que não dá nenhum exato. sentido para nossa vida, né? Então Zero, a gente zero pega muito sentido. pelos países nórdicos, né? Países maravilhosos, as pessoas têm acesso a tudo, mas você tem um índice de suicídio enorme, porque as pessoas não têm motivo para continuar vivo. Né? E você percebe que também no índice de suicídio, né, a maior causa de morte de jovens hoje, fora a morte violenta, é o suicídio. Porque a gente consegue fazer de tudo, mas não consegue dar sentido para as pessoas viverem. Né? Eu acho que essa é a questão bem assim para a gente pensar. Né? Vou ler alguns poemas, alguns poemas não são longos, tá? Que é a primeira série do meu novo livro, Pelos Olhos do Jaguar. Aí já tem uma relação também bem forte com o xamanismo, né? Já o jaguar, que é um animal para as culturas ameríndias, tem toda uma importância. Né? O jaguar ele é um próprio arquétipo do xamã, né? Porque o jaguar ele é considerado como um ser que também ele pode atravessar mundos, né? O Nagual e o Tonal, que seria o plano espiritual então a primeira série se chama A Boca que Tudo Come. Se depois de ter contado aquele mito, não precisa falar acerca de quem estou falando, mas assim também uma coisa importante que quando a gente aborda, né, igual a gente está falando de Exu, Exu faz parte de tradições que estão vivas hoje, né? Estão vivas e as pessoas e existe uma liturgia ali dentro, uma certa. E a gente, escritor, a gente lida com isso às vezes não necessariamente de uma maneira apenas devocional, mas criativa também, né? Então, quando eu escrevo sobre Exu, eu estou escrevendo do ponto de vista da relação que eu tenho com ele, que é uma relação de um iniciado, né? Mas vou direto ao ponto, né? Senão a gente fica. Então vamos lá. A boca que tudo come. Aquele velho e seu canto rouco, que canta os segredos da infância dos deuses. Porém, para ouvi-lo, é preciso rastejar pelas ruas, colher de outras bocas o néctar do lótus. Nenhuma palavra pode saciar, apenas bebe da fonte. É o primeiro. Pequeno Dionísio, que brinca nas minhas tripas, chuta, salta, rodopia minha bilis, roça-me entre as costelas, tatuando-me, risca seu ponto, me acende, sou vela.
Seus caprichos movem o mundo. Maleme. Acirra a contenda, abençoa o frenesi do corpo dos amantes no olho do redemoinho, no sopro da jiboia em minhas narinas. A boca que tudo come abraça o mundo com sua língua. O mundo que também é pássaro, na mata fertiliza a lama. No portão guarda, na esquina fala. A boca que tudo come, doble do Gênesis. Eterno na noite, no frio, bebo de sua boca o néctar de brisa, vinho, de uma gira solitária, vigília. Leitura de pegadas em caixas de areia, na mesa de centro do raio, desato a língua, cantarolo, engasgo, transbordo-me do vazio, do corpo gasto, calculando seus débitos, um arrobo sulfúrico rabiscando muros, assentamento de seu hálito. Sua boca alucinada me balbucia jazz, cavando-me trilhas de escala modal com dentes de ouro. Me baba agora e me reza terço de breaks, mistérios de azul cobalto, de língua serpenteando em terra e magma. Me pronuncia 3 vezes, escarra meu sangue na pedra fundamental da muralha que nos espreita. Maleme. Na sua boca sou intruso, a deriva no pesadelo dos deuses. Piso rastre da jiboia, transmutada em jaguar, mascarado de mulher, que masca a erva amarga e canta o orgasmo da terra. Essa primeira série, assim, fui lendo um atrás do outro para não. São paradoxos, né? Porque o mundo é paradoxal mesmo. Tudo é paradoxal, né? É por isso que quando Jung, eu acho legal quando Jung fala, né, que você não tem que expulsar a sua sombra, você tem que integrar a sombra à psique, porque se ela está lá é porque ela serve à psique, né? Então tudo tem que ser integrado, né? Até o suposto mal, entre aspas, né? Assim, tem que ser integrado, né? Senão vai continuar sendo mal, né? Essa coisa aí da nossa civilização ser a mais bonitinha, Nietzsche, também me incomoda bastante, sabe? Me incomoda bastante, porque uma civilização que não sabe cuidar dos animais, de um simples, dos animais, eu estou falando só dos domésticos, eu não vou nem entrar em questão de animal silvestre, selvagem, que é muito mais complexo, né? Mas a sociedade não consegue cuidar de um cachorrinho, um vaso de cacto. Gente, o que é isso? Que espécie de gente somos nós que não conseguimos cuidar de um cãozinho, um gatinho, um vaso de cacto? Pô, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que as pessoas acham também que a causa animal é de direita, é coisa de dondoca, é coisa de que não tem o que fazer. É muito ao contrário, porque a maioria esmagadora dos animais vive debaixo da exploração do capital. É essa a realidade. Pode ter um ou outro lá, cachorrinho de madame, no banho de ofurô, mas isso é um ou outro. Tá? A realidade dos animais domésticos é tenebrosa. E isso é o reflexo do que nós somos. É grave isso aí. Né? Então, quando eu falo sou vegana, por compaixão aos animais e tal, porque o planeta não é só meu, não é só nosso. Os animais já estavam aí muito antes da gente ficar de pé como o Homo sapiens, né? O Australopithecus, né? Eles já estavam muito antes, né? E eles caminharam conosco e eles fizeram história conosco. Né? E se nós chegamos nesse grau de evolução, de saber tudo, é porque tivemos o sacrifício, o sangue e a dor deles, né? Incalculavelmente. Né? Os cavalos, eu fico assim, aterrorizada de pensar
na dívida enorme que a humanidade tem com cavalos, equinos, jumentos, jegues. É uma coisa, assim, assustadora, né? Porque antes da invenção do trem, o trem foi inventado em meados do século XIX, historiadores me ajudem aí, eu acho que tipo 1850, algo assim, né? Antes da invenção do trem, tudo era feito nas costas dos equinos, gente. Todas as viagens, todos os trabalhos, tudo em cima deles. Então, como que a Cauê, sabe, é algo que não entra na minha cabeça de forma nenhuma. Vou ler um poema meu também aqui. Comenta aí, Mitch. Tá bom. Quando você vai achando, só uma coisa interessante para comentar que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a vida, né? Isso. Até a nossa espécie, que dirá as outras. Sabe? Porque Então, assim, você percebe agora, tipo, um monte de gente morrendo e a galera lotando shopping, gente. então, é um Não negócio faz diferença. inacreditável, né? Eu também eu não consigo entender O, isso aí. Quer dizer, o Ailton Krenak, ele fala uma coisa muito legal. Essa besteira, que é essa coisa de ter um motivo para viver, um objetivo na vida. A gente é tão pirado com certas coisas que a gente tem tão desprezo pela vida que a gente precisa dar um objetivo para ela. A gente não pode simplesmente gozar da vida e ser agradecido por ela ela tem e que. simplesmente viver. Tem que dar um objetivo, um motivo para viver. Aí vem, aí vem aquele discurso horrível, né? Desculpe, assim, não quero, sem ofender ninguém, mas coaching, né? Mindset. Ai, que tem que ter um objetivo na vida. Meu Deus do céu, né? Que triste isso, né? Vamos lá. Esse poema eu escrevi, é do meu livrinho Calabouço, meu primogênito, meu primeiro filho, né? É, eu me inspirei num texto da Hilda Hilst. Eu sou muito fã da Hilda Hilst. Né? Poema aos vida, a morte demora. Dizer o que aos humanos? Propor que ouçam Prokofiev? Jovens, adultos, maduros, crianças. Que palavra além de pode, não pode, fica em vossos ouvidos? Além da vossa ansiedade, o que sabeis do coração dos outros? E as suas lágrimas? E as mentiras das gentes? E a vida dos outros? Está tudo nos prontuários, organizadinho, né? Ao teu encontro, humano do meu tempo, e à espera de tua transfiguração, pela secura das salas, pelos gelos dos corredores, ilusão das ruas, executarei Prokofiev, até rachar o chão e você abrir os olhos e convidar os loucos, os marginais, os santos a sentarem contigo à mesa. As coisas serão claras e líquidas. Te mostrarei a fístula na palma da minha mão, o cãozinho brutalmente espancado, a árvore que derruba folhas, a gatinha preta embrulhada num pano branco imolados para a nossa vaidade. Te tirarei de dentro da caixa de vidro e te mostrarei o rosto decrépito, a boca salivando, facas em punhos, gemidos insistentes, à espera de que um dia te humanizes. Quero então assistir à majestade do sol e da lua, à engenhosidade das formigas e ao brilho dos vagalumes. E detalhe, né, gente? Vagalumes estão em extinção. Vocês souberam disso? Né? É. Nossa, é muito isso, né? A gente tem uma outra coisa, né? E aí, eu acho que é aí que entra também um porquê que às vezes uma certa esquerda, não a esquerda toda, mas existe Não. uma parte da esquerda às vezes que tem muito essa. Ela se assentou naquilo que é uma visão mecanicista do mundo.
Exato. Que era o grande pau do Cláudio Willer e do Roberto Piva na década de 60 com a esquerda da época, né? Onde dominava essa visão mecanicista do mundo. E eu lembro, eu tenho uma vez eu vi uma palestra do médico que eu achei muito legal. Ele falou: se eu estiver vendo o duende ali no fundo da sala, qual o problema? Por que a gente tem essa tara incontrolável pela normalidade, pelo objetivo, né? Certinho, né? Por que a gente, meu, se eu tô vivendo bem, não tô atrapalhando a vida de ninguém, se eu consigo, né, não ofereço risco pra ninguém, não tem problema nenhum de eu ver um duende ali, ou de eu ver qualquer tipo de, né? Então, isso eu não vejo, por exemplo, eu vejo as pessoas lidarem com mais facilidade com isso nas camadas mais populares. Porque assim, periferia, Sim. então assim, a gente pega até no nosso cristianismo, o cristianismo mais popular, com todo problema que tem do fundamentalismo e tal, mas uma coisa de cristianismo paganizado, onde o êxtase e o transe tem todo um papel. É. Fica ali na fronteira do herético. Então, é uma coisa que eu falo muito. Se você ler um poema do Blake, porque existe um questionamento na antropologia, que eu concordo muito, que não dá para falar que a gente é ocidental, a gente brasileiro, por causa das nossas matrizes africanas, indígenas, que estão na nossa forma de ver o mundo, né? Que eu acho que mantém a gente vivo ainda, porque diante de tanta violência que a gente sofre, acho que é um dos motivos que a gente não desistiu de vez, assim. É. E eu vejo seu poema muito como isso, né? Tipo, vou tocar Prokofiev na tudo quanto é canto, para trazer esse maravilhoso, né? Esse aspecto do intangível, sei lá, da vida, para que as pessoas vejam isso e vão um pouco Isso. além. Né? Que isso não significa abortar a racionalidade, mas Não, exercer a racionalidade tendo em vista que existe algo além dela. Né? a racionalidade está a serviço, ela existe para servir, né? Não Não é por um fim em si abolir a mesmo, né? racionalidade. Exatamente. Eu, sinceramente, eu vejo que depois dessa pandemia a gente vai entrar no mecanicismo, numa visão mecanicista, né? Essa questão da ciência como praticamente uma religião, infelizmente. Acho que a gente vai para um outro, a gente tem um extremo, que é do pessoal negando a ciência, é uma burrice também, né? A Também. gente vai, eu vejo um caminho para um outro extremo, que é colocar a ciência no lugar de absoluto, né? Porque a ciência a gente não pode se pode causar. Né? Nem cabe mais. Quando a gente pega os grandes cientistas, espera só um pouquinho, gente.
Opa, melhorou agora? Sim? Ah, beleza. Opa, Elaine, cadê você? Peraí, a gente vai trazer isso de volta. Cadê você, Elaine? Aqui. Peraí, gente, que eu vou trazer a Elaine de volta, tá? Pra poder continuar a live sem ela. A nossa parceira. A Lu está aí, né? Um grande abraço, pessoal. Elaine, vou pedir. Não sei o que aconteceu que você saiu aqui. Isso. Sai e entra de novo. Ai, gente, isso faz parte, né? Sabem como é que é. Estamos aqui. Então, assim, gente, a gente está entrando agora numa questão da. Porque, assim, essa questão do mito, ele está muito ligado à moralidade. Essas histórias que a gente estuda hoje, são histórias que são passadas. Só um minutinho. Agora eu vou chamar ela de novo. Ué, cadê você, Elaine? Você não tá aparecendo aqui pra mim, Elaine, pra te colocar de novo. Vê se você consegue solicitar aí. Que agora tem uma questão interessante. Talvez aqui ficou torto também, peraí. Você não tá aparecendo pra mim aqui. Ah, agora sim. Tá voltando. Enquanto ela tá voltando. Ai. Pronto. Ah, voltou. Deu um chute aqui, não sei o que aconteceu. É, as tecnologias, né? É. Então, acho que a gente podia entrar agora nessa questão mais da oralidade, até porque tem uma. Você acha que eu entro nisso? Você quer começar? Não, pode entrar, pode começar. Aliás, se alguém Tá. aí que está no chat quiser participar, fazer uma pergunta, fazer um comentário, por favor, gente. Por favor, façam isso, É, tá? se quiser fazer Mas pergunta, é bem legal. Uma coisa que eu queria, assim, né, eu tô entre tantas coisas, né? Nessa quarentena a gente começa. Mas eu fiquei muito interessado em começar a usar a voz para criar poemas, né? Porque aí já sim. tem desde uma questão da infância, assim, da adolescência, que não parece hoje em dia, mas eu cresci em igreja evangélica. Aquela coisa da profecia, sério, tinha muito aquela coisa da profecia, tal, né, da pregação, da palavra inspirada, tal. E aí eu andei lendo que o Ginsberg, uma época, ficou gravando poemas, né? Tinha o Bob Kaufman, que é um poeta maravilhoso da geração beat, negro, que ele tinha essa coisa da poesia espontânea, com bandas de jazz. E a questão do freestyle no rap, tudo isso foi me trazendo
uma provocação, meu, podia tentar escrever algo assim. Eu tô lendo até umas coisas Ah, sobre o oráculo de Delfos, né? Tal. E aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a entrar nos processos aqui, nos rituais, né? É, agora, mas nessa primeira leva de poemas que escrevi, mais calcado assim no xamanismo, né? Em alguns processos xamânicos que eu estava entrando e gravando, falando, escrevendo poemas, né? Para ver o que sai disso. Mas não só entrar e falar, mas você criar um estado corporal onde você já entra de um lugar diferente para falar, né? Isso você sim, já estava presente. O que eu estou fazendo agora é eu estou criando métodos de induzir isso, de deixar isso mais certo. forte. Eu vou que é meio assim voltar às origens da poesia, né? Que a poesia ela vem Nossa, desse contexto oral e, né? E aí também o que acontece? Dentro disso, eu percebi que eu precisava reinventar o jeito de eu escrever. Não vai dar para ver, sempre a né? gente tem. É, Mas não vai dar para ver direito, mas o jeito que está escrito o poema está diferente do que eu estava escrevendo antes. Eu vou ler um, queria até dedicar esse poema, eu acho que ele está aqui ainda. O Gustavo, queria dedicar a ele, porque assim, as imagens, quando você entra nesse estado, as imagens vão surgindo, você vai falando espontaneamente. E surgiu aqui o guia dele, né? O Caboclo Sete Lanças. E aí ele é um personagem que entra aqui nesse poema. É, que é o meu. A forma como escrevo tem muito dessa vamos dizer assim, de flashes, às vezes, visões que eu tenho e como eu vou lidando com isso, com essas figuras e tal. Bom, vou ler. Fica aqui parecendo que eu tô querendo explicar o poema, né? A ideia não é essa. Vamos lá. Pela árvore da Jurema e seus portais, Eros rumina sortilégios e conjurações. Quantos mundos cabem numa semente? Quantos poemas nascerão na minha voz? Quantos corpos cavalgarei por essas trilhas? Antônio Conselheiro chora aos meus pés por sua cidade destruída, resmunga sobre algo de livros que não leu e visões roubadas pelo fuzil, inconsolável pela liberdade que não conheceu e os corpos que não tocou. Lampião tenta consolá-lo com versos de improviso e promete um baile perfumado sobre as covas dos macacos que outrora regozijaram-se com sua cabeça nas mãos, enquanto ofereço 2 taças de água, cantos de catimbó retumbando do meu smartphone na sombra dessa árvore sagrada. O Guará eremita não responde meus telefonemas. Em suas peregrinações, sempre ocupado em suas peregrinações, talvez esteja de tocaia, salivando à procura de carne fresca. Caboclo sete lanças dança em seu cavalo sobre a brasa. Caboclo sete lanças sapateia caminhos de rato pela realidade. O caboclo bebe nossas lágrimas na sua cabaça. O caboclo corre trechos. O som é seu veículo e condutor, o Olimpo e a Ágora dos espíritos caluniados, suas vozes de muitas águas, rugindo na minha cabeça. Epa, mestre! Epa, mestre, em 10.000 mundos num único instante. Um único grão de poeira, uma única sílaba. Epa, mestre, nas madrugadas barulhentas, no círculo de velas, no vinho e defumação. Epa, mestre, que me puxa pela barba e me arrasta pelos olhos. Epa, mestre, que abre meus ouvidos, que faz do sonho palco de seu holograma.
e da vida, mostrando. Nossa. Não, sabe, você não tem noção do filme que eu lembrei agora, meu. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Oh, Tem com tudo a certeza. ver, meu. Né? Deus e o Diabo na Terra do Sol e algumas coisas de Tarkovsky também, né? Oh, Nossa, que legal. muito. É. Então, falando ainda de filme, essa madrugada passou O Tempo e o Vento, produção nacional. Não sei se você já viu. Belíssimo! O Tempo e o Vento é uma obra-prima de Érico Veríssimo, né? Pelo amor de Deus, que coisa Não mais vi. linda. É, e é justamente isso, né? A saga, né? De uma família, a formação da região sul ali, do Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos, é, é, miscigenação de grupos diferentes. Gente, uma coisa maravilhosa, maravilhosa, né? É esse e o Lavoura Arcaica. Você assistiu Lavoura Arcaica, Mitty? Não, eu tô em dívida com um monte de filme que eu não vi. Não, você vai pirar, pirar, você vai pirar com Lavoura Arcaica. É magnífico, é tudo, é isso aí tudo. É você voltar lá no atávico, sabe? É você voltar lá na origem, né? Tem um poema que eu falo aqui, o meu último poema que eu escrevi, o Cataclisma, a gente tem que retomar a parte animal da gente, porque a gente é animal, a gente não pode se deixar, como é que eu vou dizer assim, se descaracterizar tanto assim, né? Inclusive, se você for pegar na literatura, tem diversas coisas interessantíssimas nesse sentido. Tem, por exemplo, Guimarães Rosa, Meu Tio e Auareté, que o cara se transforma em onça. Eu vi Paulo Altran fazer isso no teatro. Nossa, que Nossa. coisa maravilhosa! Demais, maravilhoso, né? Aí você tem o Kafka, que ele tem um texto que chama Carta a uma Academia, que é um macaco que está sendo transportado dentro de um navio e ele vai se transformando em humano. Nossa! E ele vai pontuando, né? Todas as aberrações que a gente apronta, ele vai pontuando assim, aí no fim ele tem nojo da humanidade, sabe? Ele vira um humano chatíssimo, assim, sabe? Mas é muito interessante, né? Porque afinal de O contas, Michael, a gente não. É, hum. o Michael McLaren é um cara da geração Beat, né? Não é tão famoso igual os outros, assim, mas super importante também. E ele era biólogo também, né? O ser humano que não reconhece que ele é um animal, ele é menos que um animal. Não, eu gosto de falar, lembrar o pessoal gosta de chamar certas pessoas aí do poder de burro, né? Eu falo, não, não é burro. Sabe por quê? Porque o burro, o burrinho, os jeguinhos, os jumentos, são animais extremamente inteligentes, eles têm uma inteligência, só que a gente não sabe exatamente, a ciência não sabe exatamente como é a inteligência animal, né? Tem pouquíssimo conhecimento a respeito disso, né? Então, mas eles têm uma inteligência, eles têm uma capacidade, uma sensibilidade, né? Portanto, essa pessoa aí que você está xingando de burro, de jumento, não. Você ofende o animal, você ofende o animal, né? Na sala de aula eu falava isso, né? Eles tinham aquela mania, péssima mania de xingar um ou outro com o nome de animal. Eu falava, ó, não vamos colocar os animais no meio das nossas trapalhadas, né? Vamos assumir as bobagens que a gente apronta, né? Sem colocar os animais pelo meio, porque eles não têm nada com isso, né? Então, por quê? A cultura patriarcal é isso, né? Ela objetifica tudo, né? Objetifica a mulher, objetifica a prole, a terra, todos os animais, as outras raças que são inferiores, né? A raça que está dominante, que é assim que eles, né? Então,
É por aí mesmo, né? Nossa, seu poema é fantástico, muito bom. Quer ler alguma coisa sua, Elaine? Vou falar alguma coisa, como você lida com essa É, questão da oralidade e vou tal? ler, acho que o Luiz aqui pediu para você falar sobre Piva, o Nick. Nossa. Então, eu tô com ele aqui até, ó. Então, o Piva, ele é um cara muito importante pra mim, assim. É um cara que eu tenho até medo de ficar lendo e, não ficar, e acabar começando a imitar ele, assim, né? Porque eu tenho uma identificação muito forte com ele. E é muito louco como eu achei ele, assim. Ele e os beats, né? E o nosso amigo tá até aí, o Diogo, o culpado de tudo. Né? Naquela época lá do Tantas Letras, eu também fui aluno lá do Tantas Letras, fiz parte do. Mas São Bernardo foi uma coisa muito. Eu não teria nunca escrito um livro se eu não tivesse frequentado lá. Eu Então, idem. assim, eu tinha umas referências de coisas que eu gostava de ler, né? Eu sempre li muita coisa sobre religiões, sobre mitologia. Eu tinha isso na minha vida, dessas experiências, né? Desde quando a época que eu fui para a igreja, depois quando eu saí de lá e fui para outros caminhos. Eu gostava muito do Rumi, São João da Cruz. Gostava de ler Yukio Mishima, e essas coisas assim e tal. E eu cheguei num livro que chamava Caos, do Hakim Bey. E aí o Diogo, eu falei, mano, eu tava conversando com o Diogo, eu falei, Diogo, eu precisava, meu, achar alguma coisa. Poetas que falam nessa linguagem aqui, que é uma linguagem que mexe muito comigo. E aí ele falou, não, mas você não lê os beats, cara, você tem que ler os beats, mano. É os caras que falam disso. O Piva, o Willer. Eles, nossa, aí. E assim, o que eu fiquei muito louco é que eu vi nos caras uma que eu me identifiquei, assim, que é uma busca. Eles têm uma busca constante, sabe? A busca, tipo, vou estudar budismo. Não é eu vou estudar budismo porque para fazer turismo espiritual, é porque eu preciso encontrar algo que talvez o budismo me dê isso. Eu preciso achar alguma coisa, tipo, uma fome, assim, sabe? Então eu vejo isso muito neles. Eu me identifiquei muito. E o Piva, nessa questão do mito, ele é fenomenal, assim. O livro que até pouco tempo eu tinha lido mais esse mesmo, que era o Estranho Sinais de Saturno, né? Que tem os ciclones e os últimos escritos dele, poéticos. Tem muito essa coisa do xamanismo e tal. De você criar poesia através de uma experiência existencial, né? E o mito não só como uma fonte bibliográfica, o mito como algo que você se relaciona. Que você está dialogando com ele, tipo, no dia a dia, Tá assim, ali, tomando tá em café com você. leite. Tomando café com leite, trocando Isso, ideia com o Exu. E aí, meu, isso. qual é que é? Então é isso, assim. Eu vejo isso muito nele, assim. E ele é fantástico. Não tem nem. Nossa. E eu vejo, às vezes, assim. Em alguns momentos, eu vejo que as pessoas têm uma visão dos beats e do Piva muito estereotipadas, muito. Como é que chama? Com um certo exoticismo, sabe? Que não honra a grandeza deles, assim. São autores que têm uma complexidade muito grande, trabalham com referências muito profundas, só que não são as referências, vamos dizer assim, que está na moda intelectual da Normal. época, né? São referências outras, que são tão complexas quanto, né? E, né, tipo, o pessoal tem uma visão muito dos beats, do Pivo, como aqueles caras que só ficavam fazendo orgia todo dia e tal. E é só fazer orgia, usar droga que se escreve bem, entendeu? Não é bem assim. Orgia e droga todo mundo usa e faz, mas nem todo mundo escreve. Eu não esqueço uma coisa que Exato. o Willer falou, assim. Ó, eu lembro que ele tava falando do pessoal, dos românticos da Inglaterra, que eu acho que você deve conhecer bem, que você acho que curte bastante, né? O pessoal inglês do romantismo.
Tinha os caras que iam lá tomar lauda na casa lá da floresta e tal. Ele falava, olha, eles tinham essas viagens como escritores, porque eles eram escritores. Se eles fossem pedreiros, a viagem deles ia ser de pedreiro. Então é aquilo que a sua consciência tá ligada, né? É Sua isso consciência tá mesmo. ligada a isso, é isso que você vai É claro, transbordar, entendeu? sim. Então, se o Roberto Piva, quando eu conheci o Roberto Piva, no ponto de vista do que ele faz como poeta, foi tipo assim, eu saí do armário poeticamente. Do ponto de vista poético, eu saí do armário. E o Willer, complementando esse trabalho que o Piva fez em mim, embora ele não soubesse, né? O Willer como um mestre, assim, talvez um condutor, sabe? O Roberto Piva, entidade que chegou chegando e sacudindo, e o Willer, eu cheguei a fazer oficinas com ele, como ele conduzindo, assim, ó, olha, existem essas referências, esses autores leram isso, existe uma tradição, né? Eu nunca esqueço um filme que eu assisti, Versos de um Crime, que fala dos Beats lá, é, que o professor falando, não, porque a poesia tem que ter a forma e tal, e a rima, e sei lá o quê, e a tradição, e ele fala, e o Whitman? Aí o cara, tipo, porque e o Ginsberg falava muito disso nas entrevistas dele, tipo assim, eu não sou contra a tradição, eu evoco outra tradição. Uma outra É, tradição que cresceu às margens dessa hegemônica, e que todo mundo só olha para ela, mas existem outras vozes. tem outras também. É, exatamente. Ó, eu vou ler um poema meu aqui, que é justamente a minha profunda irritação com a nossa civilização fofa, vamos dizer assim, né? Histórias ordinárias. As histórias extraordinárias de Poe são agora ordinárias. Ninguém mais precisa ler Poe, ele está envergonhado. A casa de Usher caiu em Manhattan em 11 de setembro de 2001. A polícia ainda não sabe qual é a cara de Jack o Estripador, mas a de Misael Bispo sabe. A laranja é mecânica porque os laranjais foram envenenados. Arrastaram um menino de 6 anos pela avenida, arrastaram uma cachorrinha prenha pela avenida, laçaram, arrastaram e destroncaram um pobre bezerro na arena e ganharam 100 mil de prêmio para isso. Jogaram uma menina de 5 anos pela janela, incendiaram um índio na rua só de brincadeira. Histórias ordinárias. Ordinárias. Porque ordinários são Jason e Fred Krieger, que viraram brinquedinhos. Ordinário é o chapéu azul do General Custer. Ordinário é o bisturi do Dr. Joseph Mengele. Ordinário é o sangue no carro dos Nardoni. Outro dia, Norman Bates foi visitar Chico Estrela e Guilherme de Pádua mandou lembranças aos dois. O Dr. Hannibal, o canibal, é o novo analista do goleiro Bruno. Ah, agora sim, Zeus pode mandar libertar Kraken. Oh, eu lembro a primeira vez que eu vi esse poema lá no Tantas Letras. Lá no Tantas, é. Eu Nossa. consegui estruturar isso, né? E ele nunca foi. E ele é muito atual. Ele dialoga muito com o que acontece agora, né? Nossa. Né, né? Apesar de ter uns detalhes, né? Porque agora já descobriram o Misael Bispo, né? E o goleiro Bruno agora faz propaganda de canil, tá meio desatualizado, assim, mas ok. E o Guilherme de Pádua virou evangélico, aceitou Jesus, aquela Pastor, coisa, né? né? Essa coisa. Mas Enfim. é muito louco essa questão da. Que você toca, né? Da banalização da vida, né? Do desprezo à vida e a banalização do mal. Sim. Né? Hannah Arendt.
Hannah Arendt, Hannah Arendt. total. Total. É Leva a gente, a maravilhosa, gente né? leva a É gente muito a maravilhosa. pensar, né? A gente, é por isso que eu sou um cara que não acredita em progresso, assim. Acho que o progresso é uma ideia furada que venderam pra gente e que Perfeito. tipo, Furada. isso é assim, ela tem muito uma função de na colonização, né? De procurar manter a subalternização dos outros povos, né? Ah, porque o cara não tem Exatamente. uma máquina, então ele é menos que eu. Mas e aí você Isso. fica pensando, puta, que saudade quando o nosso cotidiano era com os espíritos da floresta, conversar com as árvores. Hoje a gente, tipo, o nosso cotidiano é esse tipo de barbaridade, assim, né? Isso. Esse tipo de. Exatamente. Não vou nem usar essa palavra bárbara, porque também é super Os preconceituosa. bárbaros eram melhores até, né? É, É, com porque o que certeza. eram os bárbaros? Quando a gente para pra pensar, né? Até essa questão que a gente estava conversando. A Exatamente. Europa que a gente conhece hoje não tem nada a ver com a Europa antes do Não. cristianismo. A Europa que a gente conhece é a Europa, é uma Europa violentada, né? É Exatamente. dizimada pelo Expurgar. cristianismo. Você Exatamente. pegar os mitos celtas, Não. a visão que eles tinham de mundo, a visão que eles tinham da mulher, era outra coisa, muito Totalmente mais outra interessante. coisa. Outra coisa. Né? Exatamente. Já viu o mito de O, Bel? ancestrais, eles têm muito mais a ver com a África do que a gente imagina. Nossa, tudo a ver. Você já viu Beowulf? Já. Beowulf é uma coisa, sim, é mito nórdico, né? Vikings. E ele pega justamente o período da cristianização desses povos vikings, celtas, né? Aqueles povos lá. E, nossa, meu, que violência medonha fizeram com esses povos, mas eles foram muito fortes para resistir à cristianização, né? Tem uma cena do Beowulf que ele está numa batalha lá, assim, daí ele vira e fala pro escudeiro dele assim, Ih, mas agora vem esses deuses aí, cristãos, chorões que tem que dar a outra face para bater, e eu não entendo isso daí, sabe? Ele coloca mesmo a coisa do processo doloroso que foi, né, a cristianização desses povos. Né? Como se você pegar todas as lendas do rei Arthur, você vai ver tudo isso aí. Até mesmo as versões mais modernas, por exemplo, a da Marion Zimmer Bradley, que ela dá todo o foco lá para as Bacana. matriarcas, né, das velhas religiões e tal, mesmo ali ela vai mostrar, né, um processo terrível, né? O Arthur, por exemplo, dentro da visão da Marion Zimmer Bradley, ele queria integrar as culturas, ele queria agradar gregos, sabe? Ele e o Merlin era da linhagem lá das mulheres, né, da deusa, do culto à deusa, ele não podia, o Merlin não podia estar ajudando, né, a fazer isso, mas ele entendia que era melhor conciliar, porque senão ia ser pior, enfim, é uma angústia muito grande, né? Então, quando falo em Europa, para mim, Europa, eu penso nesses povos, né? Esses povos aí, os ciganos é uma coisa absurda de riqueza, né? Druidas, né? Riquíssimos culturalmente, né? Enfim, é isso aí. É, Gente, fica à vontade aí para perguntar. Quer mais, vocês têm Nietzsche? Aqui é o o Diego Silva Baltazar, está falou aqui. participando. É. Recitando o poema dele. Aqui. Ah, o pessoal não perguntou. Olha, Elaine, a gente está aqui há 1h30.
eu acho que a gente pode ir meio que encerrando. Sim. A não ser que você queira. Mas acho que a gente pode fazer as considerações finais, tal. Você quer falar alguma coisa para encerrando? Então, gente, eu deixei no evento um vídeo do tributo ao Pegasus. Tem lá umas cenas do filme Fúria de Titãs, que a cena que tem o Pegasus negro. Eu achei assim o mais lindo que eu já vi e melhor retratado, né? Que o Fúria de Titãs tem pelo menos umas 3 versões do filme. Tem um da década de 80, tem um dos anos 2000 e tem um bem atual. Eu acho os três muito, muito legais de ver. E assistam Midsommar, que é sobre esse tema aí do contato, né, com as culturas ancestrais, e é um suspense, um thriller psicológico, né? Então é como a pessoa ela tem que exteriorizar, né? Ela tem que ritualizar o sofrimento para ela poder elaborar, né? Enfim, o filme é muito bom. Assista, né? E queria também recomendar para assistir o Mary Shelley, que é a vida da escritora Mary Shelley, como ela cria o Frankenstein, ela busca Prometeu, né? A coisa do conhecimento, o que a gente falou sobre a ciência, o que a gente falou sobre nós não sabemos nada, a gente não sabe nem cuidar de si mesmo, tem tudo isso lá no Frankenstein. Tá? Então, quero recomendar essas obras aí que são básicas, né? É isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de todos. Olha, fiquei super contente. E a gente vai fazer mais lives aí, né, Nietzsche? A gente vai buscar mais Com assuntos. A gente certeza. aceita sugestão de assunto também. Dentro da poesia, né? Etc. Né, Maísa? Né, Uhum. Nietzsche? É, eu queria agradecer também. A ideia, assim, fora a gente, né, toda essa conversa que a gente teve, poder, de certa forma, compartilhar isso com os amigos, é uma questão também de uma coisa que eu estava conversando com a Elaine, a gente poder dar acesso às pessoas também a conversa sobre poesia, que necessariamente eu não tivesse tão ligado a aquela coisa tão acadêmica, tão, né, tipo, Rigorosa, algumas né? conversas, porque às vezes algumas conversas podem assustar pessoas que não estão acostumadas, né, com Sim, essas, verdade. essas pesquisas são importantes, esse nível de conversa é importante, mas é bom dar vazão a outras formas também, né? Para não assustar tanto o leitor leigo. Tentar Com aproximar as certeza. Com pessoas, certeza. procurando ter uma profundidade, mas uma linguagem mais tranquila. E também ouvir quem está escrevendo, né? Que eu acho que as pessoas às vezes não tem pouco contato com o que o poeta está pensando, que ele está escrevendo, que ele anda estudando, né? Acho que é um pouco Sim, disso, né? Fico feliz de a gente ter aqui as pessoas, nossos amigos aqui, sim, o Anderson aqui, né? Comentou que é um amigo nosso que cresceu junto comigo, algumas pessoas que conhecem a gente da escola, a Márcia, né? As amigas da Elaine aqui também comentando, então fico muito sim. feliz. E é uma forma também de a gente, como dizer assim, passar por tudo isso, né? A gente está passando por um período difícil aí, por mais que a gente está tranquilo, eu fico muito tranquilo de estar dentro de casa. Mas querendo ou não, a gente fica Sem dúvida. preocupado com as pessoas que a gente gosta, que às vezes estão no grupo de risco, né? Eu fico preocupado com a minha filha, porque ela fica agoniada de estar em casa. A gente fica triste de saber que pessoas estão passando dificuldade, que pessoas estão morrendo, né? Ninguém fica feliz de saber desse tipo de coisa. Então, como diz o Nietzsche, né, a poesia, a arte é uma forma de afirmação da vida, né? Isso, E é com importante a certeza. gente estar compartilhando aquilo que é mais genuíno, eu acho. Acho que o que é mais Isso. genuíno na humanidade é a arte, porque a arte não tem uma utilidade. Assim como o ser Ah, humano isso não é o tem uma melhor de utilidade para o tudo. planeta.
Isso é o melhor de tudo. A Porque a gente não arte tem não é coisa utilidade. inútil. É, Porque, por exemplo, a assim, arte é a inútil. humanidade, se a gente acaba hoje, o planeta não sente falta. Nada, A gente não, não tem função né, para o planeta. nenhuma, E a arte também né? não tem uma função. Prática. Até tem uma É. função, mas no nível subjetivo, existencial, né? Mas não nesse nível prático, objetivista, né? Então é isso. Fico feliz, obrigado a todos, muita gratidão. Espero que a gente possa O que eu fazer mais outros, a gosto gente é que é possa. inútil. É isso Se aí. quando alguém me pergunta, o que eu mais gosto é que é por isso, é inútil. Inútil, eu falava para os alunos, para que serve literatura? Para nada, nada. Só para você pensar, só para você sentir, para você viver. Aí serve. Isso. Nietzsche, muito E que é obrigada, uma coisa que viu? a gente esquece, Grande. né? É, muito obrigada, gente. Minhas amigas aí, Flávia, é, Diego Cana, Anderson Oliveira, Rodrigo Silva, Lila, quem mais aqui? Maílson, Valdirene, Ingrid, meus amigos aqui, muito obrigada pela presença. A Maria Silva, muito obrigada, gente, pela presença. Amei a presença de vocês. Tudo de Obrigada, bom. gente. Obrigada, Nietzsche. Bom fim de Ah, domingo aí. obrigado, Velane. Foi maravilhoso. Foi Então, tchau, joia. gente. A gente vai deixar gravada essa live, tá Tchau. bom? E até mais. Isso aí. Tchau. Até.